Liam era um assalariado falido, sobrecarregado, que foi traído pelos colegas e enganado pela própria esposa. No entanto, tudo muda quando ele morre e é transportado para outro mundo como governante de uma galáxia, mas decide usar seu poder para se tornar um Lorde do Mal e, assim, buscar sua vingança. Mas antes de tudo isso, Liam era um assalariado sobrecarregado, constantemente insultado por seu chefe autoritário e por seus juniores arrogantes. Sua única alegria na vida era sua esposa e a filha deles, a quem ele amava profundamente. No entanto, um dia, Liam acidentalmente viu sua esposa e filha com um homem estranho e não pôde acreditar nos próprios ouvidos quando sua filha chamou o homem de papai. Mais tarde naquele mesmo dia, ele confrontou sua esposa sobre o caso, mas a desgraçada jogou toda a culpa sobre ele, chamando-o de um completo inútil que não conseguia ganhar dinheiro decente nem dedicar tempo à sua família. Enquanto ela ameaçava ir embora com a filha deles, Liam tentou impedi-la e até implorou a sua filha para que ficasse com ele, mas a pirralha disse que gostava mais do outro pai, o que partiu completamente seu coração. No dia seguinte, no trabalho, Liam foi incriminado por desviar $50 mil da empresa e acabou sendo demitido do seu emprego. As coisas só pioraram quando sua esposa usou isso como um motivo para pedir o divórcio, e Liam ficou gravemente doente, mas não tinha condições de pagar pelo tratamento. Em seus últimos momentos, um portal surgiu sobre ele e revelou que quem o incriminou foi seu chefe tóxico, que, para piorar, também estava tendo um caso com sua esposa. Ao descobrir que os dois haviam planejado tudo aquilo para arruinar completamente sua vida, Liam começou a chorar e jurou que se vingaria de todos eles caso um dia reencarnasse. Nesse exato momento, um Michael Jackson albino, que se autodenominava Deus, apareceu diante dele e disse que concederia seu desejo. Momentos depois, Liam acorda no corpo de um garotinho e percebe que está em um lugar completamente diferente da Terra. Agora, como o único filho de um conde muito rico que governa um planeta inteiro chamado Hydra, Liam jura que usará esse status de filhinho de papai para explorar os outros, assim como ele foi explorado em sua vida anterior. Em breve, seu aniversário chega e sua mãe lhe presenteia com um sistema de inteligência artificial capaz de criar empregadas robôs personalizadas. Enquanto ele rola animadamente pelas diversas funções, descobre que o programa também pode personalizar tamanhos de melão e bolo, o que o faz corar ao perguntar à mãe por que ele precisaria de algo assim. Nesse exato momento, seu pai aparece e revela que está passando seu título no estado para Liam como um presente de aniversário em troca de uma mesada mensal para ele e sua esposa. Ele também diz a Liam que eles se mudarão para a capital depois disso, e o deixarão governar o planeta da maneira que ele bem entender. Nesse exato momento, o mordomo traz o contrato e assim que Liam o assina, seus pais partem e Liam agradece ao guia por ter tornado sua nova vida tão conveniente. Enquanto isso, o guia ri histericamente do corpo morto de Liam e diz que é hora de ele seguir para o seu próximo passo. Ao mesmo tempo, sua ex-esposa e o chefe estão falando mal de Liam enquanto jantam em um restaurante bem chique. Ela o questiona sobre quando eles deveriam finalmente se casar, mas nesse exato momento, a polícia chega e prende o chefe por ter incriminado Liam. Enquanto ele é levado, a esposa percebe o quão terrivelmente ela estragou tudo, pois agora se tornará uma mãe solteira completamente inútil e nem sequer terá um marido amoroso como Liam. O guia se deleita com a tristeza dessa escória humana, e mais tarde, revela que por ser uma entidade que se alimenta de emoções negativas, seu plano nunca foi ajudar Liam, mas sim tornar sua vida ainda mais miserável. Enquanto ele desaparece atrás de uma porta mágica no quarto de Liam, um filhote brilhante aparece e toca a testa de Liam antes de sair pela mesma porta. De volta à nova mansão de Liam, sua empregada robô personalizada chega em uma caixa de figura, que ele desembrulha com sua impressão digital, liberando a robô gostosa que se apresenta como Imagi, sua assistente pessoal. Assim que seu mordomo Brian explica detalhadamente sobre os horários de manutenção semanal dela, Liam começa a inspecionar a robô como todo homem culto e inicia com um teste de balanço de seus melões. Isso dá um ataque cardíaco em Brian, que lhe diz para não fazer tais coisas na frente de seu rosto virgem e seco, levando Liam a levar a imagem para seu quarto e deixar Brian para trás. Depois de se aprofundar na trama com a robô, ele retorna à sala de estar e recebe uma massagem nos ombros dela, o que finalmente o faz relaxar. Brian fica surpreso com a mudança repentina em sua personalidade e questiona o que teria feito sua timidez desaparecer. E Liam responde que, embora ele pareça um garotinho, ainda possui a mente de um homem de meia idade. O mordomo diz que isso ainda o tornaria um garotinho, levando Imagi a explicar que, como os humanos vivem por 500 a 600 anos aqui, a idade adulta é de 50 anos. Vê-lo conversando com Imagi faz Brian avisá-lo para não se aproximar dela, já que a inteligência artificial é altamente mal vista pelo governo. Liam não entende, então Brian explica ainda que, anos atrás, a humanidade quase foi exterminada por um exército de robôs, e é por isso que o uso deles não é muito bem visto. Isso o faz questionar por que sua mãe lhe deixou um robô. Então, ao que Brian revela que seus pais, na verdade, o abandonaram e fugiram porque não conseguiam mais lidar com as pesadas dívidas de sua família. Acontece que depois que seu bisavô morreu, os próximos dois governantes se revelaram verdadeiros lixos que pegaram empréstimos enormes para continuar alimentando seus estilos de vida luxuosos.
Isso fez com que seus benfeitores usassem suas terras como bem entendessem e suas fábricas declinassem, o que os deixou sem quaisquer recursos para pagar essas dívidas ou sequer fazer qualquer tipo de dinheiro. Ao perceber que seu sonho de viver no luxo não seria mais possível nesta família tão pobre, Liam pergunta se seus pais só o tiveram para que pudessem jogar toda a bagunça sobre ele e ir embora, ao que Brian apenas acena com a cabeça. Isso o faz perceber que sua nova vida não é nem um pouco diferente de sua vida passada, na qual ele foi abusado, traído e descartado como se não fosse nada. No entanto, ele decide que não deixará que outros arruinem sua felicidade desta vez e se vira para Imag, pedindo que ela se junte a ele, já que ele é odiado por todos por ser um nobre falido e ela por ser um computador evoluído. Ela recusa e se ajoelha diante dele, dizendo que não precisa se juntar a ele, já que seu único propósito na vida é servi-lo, e promete fazer absolutamente tudo o que ele pedir. Isso o deixa impressionado e ele decide programá-la com certas regras que protegeriam a humanidade dela, apenas para descartar a ideia imediatamente ao ser lembrado de que seu objetivo é se tornar um vilão do mal. Ele então a ensina 3 regras diferentes para proteger a si mesmo e a ela, e ela imediatamente atualiza sua memória. Depois que ambos juram viver apenas para si mesmos, Liam pergunta a Image se ela pode ajudá-lo a melhorar o estado precário do saldo bancário de sua família, e ela responde que sim, que pode. Ela também recomenda que ele use uma cápsula de educação para preencher seu cérebro vazio com algum conhecimento útil, e Liam concorda, deixando a gestão de sua propriedade para Image pelos próximos 6 meses, período em que ele estará dentro da cápsula. Este esquema quase dá um derrame no pobre Brian, mas Liam insiste que Image não será uma ameaça para absolutamente ninguém, desde que ele não queira que ela seja. Mais tarde, enquanto se prepara para dormir, ele pergunta a Image se ela tem alguma emoção humana, ao que ela diz que, embora não deva ser sentimental, sentiu seu disco rígido agindo estranho quando ele pediu para ela se juntar a ele. Enquanto isso, um pirata espacial chamado Goaz batalha contra uma princesa cavaleira chamada Cristiana, que consegue repelir seus navios piratas e quase aniquila um quarto de todo o seu exército. Meses depois, Liam acorda na cápsula e Image o recebe, explicando que usaram um modo de treinamento noturno nele enquanto ele dormia, o que também teria fortalecido seu corpo. Ela mais tarde mostra a ele o status de suas finanças, e desta vez, seu coração não para imediatamente de funcionar porque, sob a autoridade de Image, o fluxo de dinheiro melhorou bastante. Depois disso, ela o leva para um tour por sua propriedade e mostra seu sistema de lançamento de satélites e os cavaleiros robôs, o que reacende seu Weeb interior. Liam imediatamente começa a reclamar que também quer pilotar um robô, e Image realiza seu desejo, explicando que pilotar um robô não é de fato grande coisa. Assim que Liam se senta, ela explica que os robôs usam magia para funcionar, então tudo o que ele precisa fazer é imaginar seu próximo movimento e despejar sua mana no controle. Assim que o robô começa a se mover, o capitão de seu exército móvel desafia Liam para um duelo amigável. E com apenas um golpe de sua espada, o capitão perde. No entanto, Liam percebe sua encenação e diz ao capitão para parar de tratá-lo como um fraco e lutar com ele de forma justa e honesta, como um homem. Desta vez, enquanto Liam o ataca, o capitão o desarma de uma vez e o pobre coitado se dá mal, levando Image a explicar que, como o robô usa a imaginação de seu piloto para funcionar, as habilidades de combate superiores do capitão devem tê-lo ajudado a operá-lo muito melhor. Após isso, Liam fica hiperfocado em encontrar um mentor para melhorar suas habilidades de artes marciais inexistentes e diz a Brian para encontrar um para ele. Em breve, um aspirante a samurai chamado Yasushi visita a propriedade de Liam como seu novo mestre e fala sobre como sua técnica de arte da espada, o caminho do Flash, é o estilo de combate mais poderoso de toda a história. Imagi acha seu rosto deprimido um tanto suspeito, mas Liam acredita que aqueles olhos tristes e caídos são o que o tornam o verdadeiro negócio. Eles mais tarde visitam um campo de treinamento onde Yasushi fica no meio de um monte de postes de madeira e se prepara para demonstrar sua técnica ultra secreta. Liam observa animadamente enquanto ele prepara sua espada e diz a Image para gravar. No entanto, sem sequer desembainhá-la, ele de alguma forma corta todos os postes de uma só vez. Image tenta rever sua gravação, mas também não o vê puxando a espada. E Liam assume que é porque ele foi tão rápido que ninguém conseguiu vê-lo, o que o deixa completamente louco. Yasushi é imediatamente contratado por ele, mas mais tarde naquela noite, ele retorna ao campo de treinamento e revela que é na verdade um total farsante que não sabe absolutamente nada sobre artes da espada. Enquanto o guia o observa através de sua tela portátil, Yasushi admite que apenas usou toras que já estavam cortadas para enganar o perdedor burro e planeja sugar seu dinheiro de agora em diante. Enquanto isso, Cristiana se encontra com Goaz em sua nave espacial depois que ele pede para negociarem seus termos e o avisa para não tentar nada suspeito, já que suas naves o estão cercando. Nesse exato momento, Cristiana recebe relatórios de que alguns navios piratas passaram por suas defesas e estão planejando atacar seu planeta, mas ela não entende como eles poderiam fazer isso com suas naves estacionadas bem ali.
Goaz ri e revela que subornou seu exército, o que foi terrivelmente fácil de fazer, e agora Cristiana não tem absolutamente ninguém por perto para ajudá-la. Assim que ela é capturada, Goaz a leva para sua nave e a força a assistir enquanto seus mísseis e raios laser disparam contra seu planeta e destroem sua casa. Tudo isso enquanto ela chora e grita para ele parar. 3 anos se passam e Liam continua a treinar sob as táticas falsas de Yasushi. No entanto, ele não chega nem perto de realizar a façanha que ele fez com os postes de madeira. Imadi o tranquiliza, mencionando o quanto ele melhorou nas artes marciais em geral. Mas Liam argumenta que ele ainda precisa de um golpe final bem legal se quiser pilotar um robô no futuro. Naquela noite, enquanto o Samurai Weeb se esgueira em seu quarto, rindo de como Liam é estúpido por pagar-lhe tanto dinheiro por absolutamente nada, Liam bate em sua porta, forçando-o a voltar ao seu modo de cara frio e misterioso. O garoto pede que eles passem dos básicos agora e comecem a aprender alguns movimentos melhores usando suas técnicas de arte da espada do caminho do Flash. No entanto, Yasushi se torna uma verdadeira rainha do drama, e diz que se ele não gosta da maneira como o está ensinando, ele pode simplesmente deixar sua propriedade de uma vez. Liam imediatamente se desculpa e sai, fazendo Yasushi recuar e rir de como ele não poderia ensiná-lo absolutamente nada, mesmo que tentasse simplesmente porque ele mesmo não sabe de coisa alguma. Mais tarde, enquanto Liam está carrancudo sobre o quão fraco ele ainda é, Imadi mostra a ele suas estatísticas recentes e diz que embora suas finanças estejam melhorando constantemente, eles ainda não estão obtendo os resultados que deveriam com base nos investimentos que estão fazendo. Liam verifica as estatísticas ele mesmo e percebe que alguém está roubando a receita e rapidamente convoca o responsável por isso. Enquanto um mendigo feio chega à sua corte, Liam o acusa de desviar dinheiro, apenas para ele mencionar que Liam ainda é muito jovem para entender de finanças. Liam ignora isso e o questiona sobre os recibos ausentes, mas o mendigo diz que todo o dinheiro que faltava foi gasto em necessidades diversas e fornecedores caros, o que faz Liam questionar por que esses fornecedores caros ainda não cumpriram seus prazos de entrega. Enquanto o gordo começa a suar, Liam começa a admirar suas táticas de corrupção e planeja ter aulas com ele para se tornar um lorde do mal, até que Imadi encontra notícias sobre um escândalo em que o mendigo culpou seu subordinado por roubar dinheiro e o mandou executar. Isso desencadeia seu trauma passado e Liam pergunta ao orc feio se ele se divertiu incriminando uma pessoa inocente pelos crimes que cometeu, enquanto ele começa a andar em sua direção. O idiota, por outro lado, se vira para Imadi e a chama de inimiga da humanidade. No entanto, Liam não se importa nem um pouco neste ponto e tem essa afiação de sua espada em seu pescoço. Assim que ele livra o perdedor de sua cabeça vazia, Liam o ataca e diz que lixo como ele deveria apodrecer e morrer. E diz a Imadi para encontrar e executar todos os funcionários corruptos. Ela, em vez disso, diz a ele para baixar a espada, o que o faz perceber exatamente o que ele fez. No entanto, ela o conforta e sugere que eles substituam todos os funcionários por garotas robôs, pois seriam mais fáceis de controlar, mas avisa Liam que isso impactaria sua reputação, já que robôs são mal vistos pelas pessoas. Liam diz que não se importa com o que as pessoas pensam, porque ele preferiria muito mais confiar em alguém como ela do que em um pedaço de lixo podre como um mendigo morto ali. Naquela noite, alguns moradores se reúnem em um bar. E embora ainda se sintam céticos em deixar uma pessoa tão jovem governá-los, eles não podem deixar de se sentir felizes com as novas escolas que Liam está construindo e o oficial corrupto que ele derrubou. Na manhã seguinte, enquanto Liam se prepara para pilotar um robô pela primeira vez em anos, Yasushi aparece e diz a ele para não pilotar algo que qualquer um poderia pilotar, e em vez disso, ir para algo que ninguém poderia operar. O capitão sugere que ele dê uma olhada em um velho robô manual deixado por seu bisavô, e Liam fica animado com isso. Na realidade, enquanto Yasushi estava em sua farra secreta de roubo na noite anterior, ele ficou frustrado quando não conseguiu encontrar nada que valesse a pena vender e acidentalmente tropeçou em um velho robô manual escondido no quarto. Como ele acreditava que poderia vendê-lo por um bom dinheiro se fosse reparado, ele sugeriu que Liam usasse isso. Ao mesmo tempo, o guia viaja pela Terra em busca de emoções negativas e se alimenta muito bem depois que um aspirante a rapper fica chateado com seu pedido de café. De volta ao planeta Hydra, enquanto Liam pratica sua esgrima, Brian diz a ele que o robô que ele planeja usar se chama Avid e foi usado por seu bisavô. Ele também afirma que, embora esteja feliz por ele usá-lo, acredita que um modelo mais novo seria mais adequado. Mas Liam diz que usar um modelo mais antigo é mais difícil e, portanto, mais legal, e é por isso que ele usará esse em vez disso. Ao mesmo tempo, enquanto Imadi entra no depósito e pede a Avid para proteger seu mestre da melhor forma possível, ela se pergunta se Yasushi realmente é um mestre da espada, porque sua análise não mostra nada de extraordinário sobre ele. Mais tarde naquela noite, Nias, uma engenheira da capital, chega à fábrica de Liam para consertar Avid, mas fica surpresa ao ver Imadi. Assim que Liam assume que ela o ridicularizará por usar inteligência artificial, sua Weeb interior se liberta e ela começa a fangirlar sobre como o modelo de Imadi é legal e até admira como seus melões são macios e balançam. Depois, Liam a leva para ver Avid e pede que ela o conserte. Mas Nias diz que um modelo antigo como este é tanto difícil quanto caro de consertar e sugere que ele compre um modelo mais novo em vez disso.
No entanto, Liam insiste que ela o conserte, não importa quanto dinheiro custe, e pede que ela deixe o controle manual como está, mas atualize todo o resto para a tecnologia mais recente e poderosa. Assim que ela concorda, ele também pede para ela adicionar um golpe final bem legal ao robô, algo como um soco de foguete, mas Nias não entende o que ele quer dizer, enquanto ele luta para explicar e Yasushi entra no depósito e imediatamente é levantado por Nias, que ele acredita ser seu único e verdadeiro amor. No entanto, quando ele tenta se apresentar e dar em cima dela, ela não lhe dá a mínima atenção e continua discutindo com Liam sobre como é impossível adicionar um propulsor de foguete ao braço de um robô antigo. Eventualmente, ela concorda em adicionar o soco de foguete, mas avisa Liam que isso consumirá todas as suas finanças. Tudo isso enquanto um Yasushi irritado os encara e começa a considerar Liam o rival que roubou sua gostosa nota 10. Mais tarde, ele pune o pobre coitado dizendo-lhe para ficar em cima de um tronco no rio com os olhos vendados e atira nele com um lançador de bolas. Liam continua sendo atingido e tenta explicar que não consegue ver. Mas Yasushi diz a ele para ser homem e lhe conta mais uma de suas histórias ruins, sobre como ele deveria usar o olho da mente em vez disso. Enquanto isso, Goaz leva a capturada Cristiana e seus soldados para sua ilha do tesouro. E quando ela pergunta o que ele está planejando fazer, ele a agarra pela gola e diz que a adicionará à sua coleção. Ele então a leva ao seu cientista louco que lhe mostra sua última invenção, que é uma garota horrivelmente mutante. Enquanto Cristiana fica chocada ao ver isso, Goaz a joga no cientista e diz que ela se tornará sua nova mascote agora, dizendo ao psicopata para começar arrancando seus olhos e implantando-os em suas mãos para que ela possa se olhar enquanto ele a transforma em uma abominação. A garota assustada olha ao redor para ver muitos experimentos falhos semelhantes e percebe que está ferrada. Alguns dias depois, Nias informa Liam que ela concluiu o reparo de Avid, e depois de elogiá-la, ele rapidamente se senta para testá-lo. No entanto, enquanto Nias o ajuda a entrar, ele se distrai com seus atributos extra grandes e tomba. Ela se senta ao lado dele e explica que, como o robô não tem autobalanceamento, ele terá que controlá-lo sozinho, e ele tenta novamente. Desta vez, ele facilmente o faz andar e o leva para fora do depósito. Tudo isso enquanto Brian chora lágrimas de alegria porque se sente orgulhoso. Nias também menciona que Liam pode ter um talento para operar cavaleiros manuais, mas enquanto ela diz a ele para imaginar pilotá-lo de uma certa maneira, tudo o que Liam consegue imaginar são suas mãos em seus melões, que é exatamente o que o robô começa a fazer. Enquanto sua imaginação se torna mais selvagem, o robô começa a fazer uma dança suspeita, e Nias finalmente percebe exatamente o que está acontecendo. Ela rapidamente se afasta e o chama de idiota, mas Liam argumenta que não é o que ela pensa. Tudo isso enquanto a alma de Yasushi deixa seu corpo, e Brian fica feliz que Liam está finalmente mostrando interesse em mulheres de verdade em vez de androides. Alguns dias depois, enquanto Liam se cansa de treinar e sente que não está indo a lugar nenhum, Imadi o tranquiliza e diz que o problema não está nele, mas nas instruções incompletas de Yasushi. Ela também critica sua fé excessiva nele, mas Leon a interpreta mal e assume que ainda lhe falta fé em seu mestre. É quando a ficha cai, e ele percebe que a técnica secreta deve usar magia, já que é impossível realizá-la apenas com uma espada. Ele passa as próximas temporadas focando seu homem na espada, até que um dia, um Liam já adulto pede a Yasushi para observá-lo enquanto ele saca sua espada e, com sucesso, corta o poste de madeira ao meio. Isso frita o cérebro do golpista, que percebe o quão incrível ele deve ser se Liam conseguiu realizar algo que ele mesmo criou em sua imaginação. Ainda mantendo a farsa, ele elogia Liam e diz para ele não ficar convencido e continuar praticando, esperando que sua verdadeira identidade jamais seja descoberta. Mais tarde naquele dia, enquanto Liam está em sua nave, Imagi o informa que os piratas estão atacando um de seus planetas, onde ela montou uma fábrica há alguns anos para gerar receita. Ela aconselha que ataquem as naves inimigas de um ponto cego, diretamente acima da localização atual deles, e Liam concorda em seguir o plano. Assim que ele diz à sua tripulação para preparar o Avid, Brian argumenta que um Lorde jamais deve enfrentar os inimigos pessoalmente. Mas Liam manda ele calar a boca, porque quem mexe com a propriedade dele paga o preço. Mais tarde, ele é preso dentro do Avid e lançado ao espaço, enquanto Nils o importuna para que ele envie vídeos de sua primeira luta usando o Avid. Uma vez em território inimigo, ele lança um ataque surpresa vindo de cima e corta facilmente um monte de seus cavaleiros móveis. Enquanto os outros cavaleiros inimigos começam a atirar lasers nele de longe, Liam invoca um raio de rifle de um círculo mágico e atira neles, explodindo-os um por um. Assim que ele fica sem munição, ele volta para sua espada de baixa manutenção e prepara seu movimento final usando sua técnica de arte da espada, cortando o resto deles com um golpe mágico. Enquanto os poucos restantes começam a voltar para sua nave, Liam lança seu golpe final, o soco foguete, apenas para outro círculo mágico se abrir e lançar um míssil em forma de soco real contra eles. Ele fica confuso com isso, então Gnaeus explica que é o movimento de chefe final que ele pediu, fazendo-o surtar e explicar como um homem que seu braço de verdade deveria ter sido lançado, e não um míssil. Nesse momento, Amadi o contata e revela que eles capturaram o que restou das naves piratas, e eles celebram a vitória.
Quando a notícia da derrota de suas naves piratas chega a Goa, em sua Ilha do Tesouro, ele perde a cabeça e diz que vai eliminar todos os canalhas restantes que fugiram da batalha. Seu amigo cientista psicopata tenta argumentar contra, mas Goa diz que uma vez que um pirata vira motivo de chacota, ele perde seu valor. Ele deixa sua ilha após se despedir de Christiana, que se tornou uma pilha mutilada de sucata. Ao mesmo tempo, depois que Imadi parabeniza Liam por sua primeira batalha, ela revela que eles terminaram de inspecionar as naves piratas, que, de acordo com a lei imperial, agora pertencem a ele, junto com toda a sua carga. No entanto, Liam fica depois desapontado ao descobrir que a carga não contém ouro ou prata, mas metais estranhos como adamantita e escarlatita. Imadi explica que esses metais são muito mais valiosos, pois são usados para fazer armas, em comparação com diamantes, que são basicamente carbono chique, e ouro, que não tem valor. Mas, como Liam está tentando bancar o Lorde maligno e ganancioso, ele reclama que queria uma coroa cheia de diamantes e ouro, e Brain acaba o acalmando, prometendo trazer-lhe todo o ouro que encontraram na carga. Liam diz a ele para transformar tudo isso em moedas de ouro, para que ele possa realizar seu sonho de vida de tomar banho em uma piscina cheia de ouro, o que faz o velho se perguntar se há algo errado com o cérebro dele. Nesse momento, Imadi afirma que a propriedade deles tem atualmente mais de 10 mil naves espaciais, mas apenas 30% delas são funcionais, e sugere que eles joguem fora os 70% inutilizáveis para reduzir o custo de manutenção. No entanto, o velho Ranzinza se recusa a deixar isso acontecer, dizendo que tem um apego emocional a tudo na propriedade, mesmo que seja sucata. Liam o ignora e concorda com a sugestão de Imadi de comprar naves espaciais usadas em troca dos metais que encontraram na carga e planeja expandir seu exército. Ao mesmo tempo, Nias apresenta seu mais recente modelo de combate em um evento de apresentação, e embora seu modelo seja superior em termos de poder bruto, o design de uma empresa rival vence graças ao seu interior inspirado no Titanic e ao modelo de luxo. Nias tenta argumentar que é melhor investir recursos onde eles realmente importam, em vez de coisas inúteis como móveis chiques, mas a garota rival argumenta que se a tripulação estiver confortável, a qualidade da batalha melhora. Ela também a provoca por sempre falhar em monetizar seus designs e diz que ela nunca conseguirá vender suas naves inúteis, o que irrita Nias. Enquanto ela se deita em sua cama e oferece um pouco de fanservice, ela se pergunta quem seria estúpido o suficiente para ser enganado e comprar suas naves. E o rosto de Liam pisca em sua mente, fazendo-a sorrir. Por outro lado, Guide antecipa que as emoções negativas de Liam devem ter disparado a essa altura, graças a todo o sofrimento das dívidas que ele lhe deixou. No entanto, quando ele retorna a Hydra pela primeira vez, desde que Liam Guide está doente, ele fica de queixo caído ao ver como as terras antes estéreis se transformaram em indústrias modernas. Ele vai ao bar local para coletar mais informações, onde encontra os moradores elogiando Liam por como ele capturou as naves piratas. E Asushi também está sentado em um canto reclamando como seu aluno delirante o superou ao dominar seus truques falsos. E Guy não entende como tudo isso aconteceu. Enquanto isso, enquanto Liam continua seu treinamento de esgrima, ele diz a Imadi que ainda tem um longo caminho a percorrer até que suas habilidades possam sequer remotamente se igualar às de Asushi, fazendo-a se perguntar por que ele ainda é tão delirante. Ele mais tarde se lembra de como sua vida era péssima quando ele chegou aqui pela primeira vez e como foi traído por seus próprios pais. Mas agora que tudo está melhorando constantemente, ele não pode deixar de sentir gratidão por Guide, que o enviou pra cá. Essa gratidão atinge o coração de Guide como uma flecha, e ele se ressuscita cheirando a aura de perdedor de Asushi antes de se iludir, acreditando que a queda de Liam eventualmente virá e que terá um sabor muito mais doce depois de sua era de felicidade. De volta à mansão, Imagi sugere a Liam que eles comprem as antigas naves imperiais, já que o exército está mudando para um modelo mais novo em breve, e revela que o exército concordou em vendê-las a eles em troca de uma condição. Ao ser questionada, Imadi explica que eles querem que eles também aceitem parte de seu antigo pessoal. E embora Liam não se sinta muito feliz com isso, a empregada acredita que aqueles com experiência real ainda seriam valiosos, mesmo que estejam perto da aposentadoria. Enquanto isso, enquanto a Estônia Sushi repensa suas escolhas de vida em seu quarto, Nias bate à sua porta e o força a voltar ao seu modo legal e misterioso. Enquanto ela se senta diante dele, Nias inicialmente o elogia por ensinar Liam e depois pergunta o que ela deveria fazer sobre seu problema. Embora ela queira perguntar como deveria abordar Liam sobre a compra de sua nave de combate, esse cara do Lulu assume que ela quer dormir com sua cara de velho e sugere que ela simplesmente faça sua jogada sem pensar demais. Nios acena com a cabeça e pergunta que tipo de gostos ele tem, e ele mais uma vez interpreta mal, assumindo que ela quer saber sobre seus fetiches em vez do gosto de Liam por encouraçados. Enquanto todos os seus sensores falham, Yasushi diz a ela para usar uma saia preta justa que mostre sua armadura de enredo, junto com meias arrastão. No entanto, assim que ele percebe que pode ter revelado seu homem culto interior e se preocupa, Nia se curva diante dele e o agradece por todas as informações valiosas. Agora preparada para sua batalha de vendas, Nias visita Liam em sua corte e começa agindo de forma fofa, e pedindo que ele a ouça.
O aspirante a Lorde Maligno diz a ela para ir embora, já que ele não quer comprar mais nada dela. Mas Nias mostra a ele suas novíssimas naves de combate e se oferece para emprestar-lhe dinheiro para comprar pelo menos 200 delas. Ouvir a palavra empréstimo lhe dá dor de estômago. Então, ele diz a ela para ir embora mais uma vez, apenas para ela sacar sua arma secreta e exibir sua armadura de bolo para ele, antes de mostrar seus melões e sua personalidade de namorada pegajosa. Esse show de pena finalmente o cansa, e ele acaba comprando 300 de suas naves, tornando Nias a garota mais feliz do mundo. Mais tarde, enquanto ela conta ao chefe como teve que vender seu corpo para fechar o negócio, Yasushi a ouve e percebe que ela usou os fetiches dele para entreter Liam, o que o irrita profundamente. Mais tarde, enquanto ele está deitado em seu quarto, reclamando como Liam prendeu sua pobre dama e a forçou a fazer coisas cultas, ele se pergunta se eles foram além do estágio de cosplay e bateram palmas um pro outro também, o que faz seu sangue ferver. Nesse momento, Guide aparece e deseja ainda mais raiva sobre ele, esperando que isso faça Yasushi ir contra Liam e fazê-lo sofrer. Enquanto isso, Image informa Liam que as naves de combate, tanto do Palácio Imperial quanto de News, chegaram, e ele imediatamente sai para verificá-las. Quando ele entra na nave que a vilã desequilibrada lhe vendeu, ela o cumprimenta e se oferece para vender-lhe combustível por um custo mais barato também. Liam se pergunta por que ela não está oferecendo o combustível de graça, depois que ele comprou tantas naves e critica o design do avião deles, dizendo que ele queria viver no luxo. No entanto, Gnaeus está feliz demais para se importar com qualquer coisa disso, e em vez disso, oferece deixá-lo tocar seus melões, como bônus, se ele concordar em comprar o combustível também. Ele a recusa, fazendo Gnaeus pedir outro favor e solicitar que ele lhe venda algumas das naves piratas que ele capturou. Embora ele diga não imediatamente, Imagi sugere que eles a deixem ficar com algumas das naves e, em troca, peçam a ela para reparar a metade das naves deles, devolvendo-as à qualidade funcional. Nias adora a proposta e menciona que as naves piratas frequentemente usam tecnologia moderna que a maioria deles nunca viu antes, o que deixa Liam curioso. Então eles decidem verificar essas naves juntos. Quando eles entram em uma, Liam nota o volante legal com tema pirata e diz que vai instalar um desses em uma de suas naves também. Enquanto isso, Gnaeus enlouquece supervisionando tantas especificações diferentes, especialmente a tecnologia que lhes permitiria criar buracos de dobra, e decide roubar a ideia. Nesse momento, Liam vê a visão de seu cachorro dourado novamente e a segue para uma sala secreta que Image acredita ser um centro de controle. Assim que ele entra, um monitor se acende sob seus pés, e Liam percebe que ele mostra todas as coordenadas para as quais a nave viajou. Depois que Image processa todas as informações exibidas nele, ela percebe que a nave continua aparecendo e desaparecendo em um local específico ao redor da fronteira da capital imperial. Ela deduz ainda que este local está centrado em um planeta ou asteroide errante que continua viajando em uma órbita estranha, e Liam assume que este lugar secreto é onde os piratas guardam seus tesouros. Ele canaliza seu Lorde Maligno interior novamente e sorri, decidindo que a próxima missão dele será invadir esta ilha do Tesouro Móvel e multiplicar sua riqueza. Ao mesmo tempo, Goa descobre pelos piratas sobreviventes que foi o Conde de Hydra quem os derrotou tão lamentavelmente, fazendo-o anunciar que a próxima missão deles é destruí-lo. Depois que ele sai da sala, seus lacaios começam a acreditar que suas vidas foram poupadas, apenas para Goa desacoplar a câmara deles e explodi-la. Por outro lado, ele direciona suas naves restantes para um grande portal de dobra perto da fronteira da capital e todos partem. Ao mesmo tempo, Liam e suas naves se teletransportam para um portal de dobra menor perto de Hydra, de onde planejam se dobrar para o portal maior perto da fronteira, onde a Ilha do Tesouro supostamente existe. No entanto, o pequeno portal rejeita o pedido deles para passar, e um homem de meia-idade arrogante diz a Liam que ele precisa pagar uma taxa pesada se quiser atravessar o portal. De acordo com as regras, Liam tenta argumentar que eles os pagarão no retorno, mas ele afirma que não o deixará passar sem a taxa, a menos que outro nobre ou alguém de confiança lhe escreva uma carta de garantia. Imagi diz que ninguém faria isso por eles agora por causa do seu péssimo histórico de pagamento de empréstimos, e um Liam frustrado decide falar com o gerente pessoalmente. Imagi menciona que falar com ele pessoalmente não mudará da opinião dele, mas Liam acredita que suas habilidades como um ex-vendedor lamentável serão úteis. Ao mesmo tempo, Gus passa pelo grande portal de dobra e entra em uma zona de transição, onde ele contata as mesmas autoridades e pede que eles os deixem passar pelo pequeno portal de dobra onde as tropas de Liam estão esperando. O funcionário não questiona esse homem machão e imediatamente obedece como um bom garoto. Ele rapidamente conecta a zona de transição com o portal de dobra menor para permitir a passagem. E assim que ele menciona que as naves piratas de Goa enfrentarão as tropas de Liam, o gerente diz que isso não é da conta deles e que eles não viram isso acontecer. Para continuar seu plano de fingir ignorância, todos os trabalhadores se dispersam e deixam a sala de controle, com o gerente indo falar com Liam. A conversa não ajuda, e nem os esquemas de Liam de mentir sobre sua mãe doente ou suas lágrimas de crocodilo quando os dois finalmente conversam. No entanto, assim que ele aceita a derrota e começa a deixar o centro espacial, Liam vê o cachorrinho dourado novamente e o segue. Isso o leva à sala de controle vazia, onde ele interpreta mal a posição do portal de dobra e assume que o gerente de fato o abriu para ele.
Enquanto ele ri, imaginando se aquele homem emocionalmente constipado é secretamente um molenga, ele percebe que a direção do portal é o oposto do que ele precisa e rapidamente a muda. Essa pequena manobra redireciona as naves de Goa, que estavam usando este portal, e as leva para os campos de treinamento de 1000 naves espaciais imperiais, deixando ambos os portais de dobra exclusivamente para Liam e sua equipe. De volta à sala de controle, Liam recebe a notícia de Mag de que eles obtiveram uma carta de garantia. E quando ele retorna à sua nave, percebe que era de Nias. Ele agradece e avança suas naves pelo portal que ele acabou de abrir, levando-as em segurança para o outro lado. Eventualmente, eles também cruzam o portal de dobra maior e chegam a uma área infestada de naves piratas, o que confirma que estão perto da chamada Ilha do Tesouro. E Mag calcula que, embora sejam poucos em número, lançar um ataque surpresa contra piratas que não os esperam dobraria suas chances de vitória e diz às tropas para atirar nas naves inimigas de uma vez. Isso oblitera uma enorme parte de sua força de trabalho, e o resto é esmagado por Liam, que pilota o Avid e destrói o resto das naves com um monte de lançadores de foguetes, finalmente mostrando aos fracos quem é o verdadeiro chefe. Ao mesmo tempo, Christiana tem uma visão de como teria sido se os piratas nunca tivessem destruído sua casa e ela tivesse retornado para encontrar sua família como a vitoriosa. Enquanto ela visualiza os sorrisos felizes de seus pais e de seus irmãos que a admiravam, ela não pode deixar de se sentir feliz, até que o flashback de quando Goa destruiu seu planeta volta para ela. Ela imagina seu palácio sendo destruído e sua família gritando por ajuda, apenas para ser lembrada de quão indefesa ela estava quando aquilo aconteceu. O flashback continua enquanto ela se lembra de ter sido levada para a Ilha do Tesouro, onde disse aos seus companheiros soldados para não se preocuparem, pois a ajuda certamente chegaria, apenas para Goa aparecer com seu amigo psicopata e dizer a ela para começar a entretê-lo. Christiana disse a ele para matá-la se era isso que ele queria, mas exigiu que ele deixasse o resto de suas garotas irem em troca. O maluco aproximou o rosto dela e disse que ela era seu animal de estimação. Então matá-la apenas o privaria de seu entretenimento. No entanto, como ela implorou tão ferozmente, ele disse que deixaria uma das garotas ir e pediu para ela escolher. Christiana olhou para os rostos horrorizados de todas as garotas e, eventualmente, tomou a difícil decisão apenas para Goa quebrar a promessa e usar a garota escolhida como seu primeiro rato de laboratório. A princesa continuou implorando para que ele a poupasse, mas o cientista louco gerou outro par de mãos e a transformou em um zumbi de lodo de baixo orçamento. Uma Christiana traumatizada questionou por que eles estavam fazendo isso, ao que Goa respondeu que ele está fazendo isso porque é um sádico doentio e gosta de ver coisas bonitas se transformarem em lixo. Ele então a avisou para se preparar, pois ela seria a próxima, e a arremessou na cadeira. Assim que o outro maluco trouxe suas ferramentas para a frente, a garota as encarou com horror e implorou para que a deixassem ir. Apenas para Goa explicar que a razão pela qual ele começou com outra garota, e não com ela, era que ele queria quebrar o espírito dela, o que ele finalmente conseguiu fazer. Depois disso, ele tagarelou sobre como arrancaria os olhos dela e a faria sofrer. Tudo isso enquanto Christiana implorava aos céus para matá-la de uma vez por todas. De volta ao presente, uma princesa agora mutilada mais uma vez pede ao louco para deixá-la morrer, mas ele diz a ela que ela é o brinquedo favorito do capitão deles, então ele não pode fazer isso. Nesse momento, as tropas de Liam se aproximam da Ilha do Tesouro e a atacam, fazendo o chão dentro do laboratório tremer. Isso faz o psicopata ir para a sala de controle e questionar o que está acontecendo, apenas para descobrir que eles estão sob um ataque surpresa. Enquanto Liam finalmente abre caminho para a Ilha do Tesouro, ele avista o mesmo cachorro dourado e o segue, chegando com sucesso ao centro de controle. Seus homens detêm todos os lacaios piratas e ele questiona o cientista louco sobre o paradeiro de seus tesouros secretos, apenas para ele se perguntar se ele quer dizer dinheiro com isso ou os animais de estimação que seu chefe desequilibrado mantém. Liam assume que ele está falando sobre animais de estimação de verdade e pergunta se eles têm um cachorrinho dourado por perto, mas o cientista apenas ri e diz que pode transformá-los em um cachorrinho se ele quiser. Todos ainda não conseguem entender sobre o que esse perdedor está tagarelando. Então ele os leva para seu laboratório e exibe todas as violações de direitos humanos que cometeu. Sua falta de remorso lembra Liam dos canalhas que tornaram sua vida anterior difícil e ele instantaneamente o elimina com um tiro na cabeça. Assim que ele começa a se afastar, Christiana o chama e implora para que ele acredite que ela não é uma inimiga. Liam se apresenta a ela também, afirmando que ele é quem assumiu o controle deste planeta e Christiana chora lágrimas de alegria antes de pedir que ele acabe com sua miséria. Ele concorda em salvá-la e rapidamente convoca uma equipe médica para o local, fazendo-a gritar e implorar para que ele a mate em vez disso. No entanto, embora ele acredite que tal ato de misericórdia esteja fora do caráter de um Lorde maligno, ele ainda não consegue se forçar a ver alguém sofrer como ele sofreu em sua vida passada. Alguns dias depois, enquanto Guide está viajando pela Terra em busca de tristeza, ele se depara com um jovem que está tentando comer o melhor prato de nato no arroz com um toque de molho de soja. No entanto, depois que ele dá uma mordida, ele percebe que usou o molho errado e sente que tem a pior sorte do mundo. Guide se deleita com a tristeza dele e diz a si mesmo que é hora de Liam também ter sua queda, e imagina o quão delicioso será o sabor de sua tristeza.
Ao mesmo tempo, Nias visita Liam em sua corte e diz a ele para comprar mais 100 naves de sua empresa. Agora que ele roubou ainda mais naves piratas e seu tesouro de milhões de dólares, quando ele se recusa, Nias exibe seus melões novamente e usa o fanservice para ganhar sua pena, lembrando Liam de como ele usou a carta de garantia dela para entrar nos portais de Dobra. Isso finalmente o faz desistir de sua persona de durão e perguntar a Imadi sobre quantas eles podem pagar com o orçamento atual, apenas para descobrir que podem comprar até 5.000. Ao ouvir isso, Nias rapidamente sai correndo da sala e confirma a compra de 5.000 naves, apesar dos protestos de Liam. Enquanto ela corre pelo corredor com seus ativos em exibição, Yasushi a ouve e fica tão irritado que jura vingança contra Liam. Ele rapidamente o encontra vagando pelos corredores e pede a Liam para segui-lo para mais uma nova lição, apenas para levá-lo ao campo de batalha com uma venda nos olhos. Ele mente que só quer ver os frutos do seu treino, enquanto traz seus drones atiradores de bolas e jura aniquilá-lo, junto com todo o Riz que está roubando sua vilã dele. Por outro lado, Liam se esforça para se defender e fica reduzido a uma bagunça lamentável, chorando no chão, implorando a Yasushi para parar, já que não é humanamente possível lutar contra tantos ataques de uma vez. O aspirante a samurai diz que nada é impossível e que ele deve encontrar a resposta sozinho, o que lembra Liam de como ele resolveu o mistério por trás de sua técnica de espada. Mais uma vez, ele canaliza sua mana e acaba criando um escudo mágico que desvia todas as bolas de volta para os drones, destruindo tanto eles quanto a vontade de Yasushi de viver. Enquanto sorri e pergunta a Yasushi se essa é a resposta que ele queria que encontrasse, o mestre da enganação percebe que estará frito se Liam descobrir seu segredo e decide que é hora de fugir para salvar sua vida. Ao se virar para ir embora, Yasushi diz a Liam que não tem mais nada a ensinar e lhe concede o título de mestre espadachim, aconselhando-o a continuar melhorando mesmo depois que ele se for. Por outro lado, Liam não consegue acreditar na sua sorte e agradece a Deus por tornar sua nova vida muito melhor que a antiga, só para toda essa positividade lhe dar. Alguns dias depois, Liam tem outro de seus ataques de raiva habituais sobre como ele ainda não está satisfeito com seu nível de maldade e quer explorar e abusar ainda mais. Pessoas para que possa acertar as contas com seu antigo eu. Imadi, graças às suas células cerebrais inexistentes, entende mal de quais dívidas ele está falando e diz que seria incrível se ele também quitasse suas dívidas da vida real bem rápido. Isso o frustra e ele explica que quer se vingar daqueles que o abusaram em sua vida passada. Mas Imadi diz que acredita que ele acertará suas contas em breve. Ryan, por outro lado, lembra a Liam que o tesouro obtido dos piratas será avaliado em breve, e Liam percebe que está cercado por idiotas sem noção. Mais tarde, ao deduzir que um Lorde do Mal precisa de poder, dinheiro e um harém cheio de gatas para ser chamado de Lorde do Mal, Liam percebe que, embora tenha dominado sua esgrima, ainda está atolado em dívidas e longe de tocar uma mulher de verdade nesta vida. Nesse momento, um mercador chamado Thomas chega à sua corte e o parabeniza por invadir o domínio de um pirata. Liam, por outro lado, só se importa com o ouro que ele trouxe e quase enlouquece ao vê-lo, dizendo a Brian para rapidamente transformá-lo em moedas de ouro para sua sonhada banheira de ouro. Ele então se vira para Thomas, que pede para contratar suas tropas como guarda-costas para a próxima entrega de mercadorias, e Liam concorda com a condição de que ele traga ainda mais ouro na próxima vez. No caminho de volta para casa, o mercador não consegue deixar de admirar a bondade e humildade de Liam, dizendo que é raro um nobre continuar pedindo um metal barato como ouro em vez de algo como o tipo escarlate. De volta à mansão, Liam olha para todo o seu lindo ouro e revela que só quer criar um banho de ouro onde possa se banhar com algumas gatas. Brian finalmente deduz que ele gosta tanto de ouro por suas propriedades antialérgicas e curativas, fazendo Liam revirar os olhos para suas habilidades de detetive de terceira categoria. Ele então se acalma e percebe que, agora que está aceitando subornos de homens ricos, seu segundo objetivo como Lorde do Mal também foi concluído, o que deixa o harém. Algum tempo depois, ele leva Brian e Imadi para testemunhar sua mais nova hiperfixação, que por acaso é uma piscina enorme. Enquanto as empregadas robôs a limpam, ele revela que eventualmente a encherá de champanhe e nadará nela com um monte de garotas lindas, finalmente cumprindo seu objetivo final. No entanto, Imadi afirma que se ele encher uma piscina tão grande com álcool, os vapores se espalharão por toda parte e haverá risco de incêndio. Ela também afirma que se ele planeja beber o champanhe na piscina, seria nojento. Mas se usarem um sistema de filtragem para limpá-la, todo o álcool também seria filtrado, deixando apenas água. Isso o faz descartar essa ideia estúpida, mas o aspirante a Lorde do Mal ainda insiste em criar um harém enorme para si, o que a Mag diz que seria totalmente aceitável. Ele fica surpreso ao ver que ela não está sendo possessiva com ele, e Brian diz que é mais preocupante para sua reputação andar com uma androide em vez de uma mulher de verdade.
Enquanto ele começa a enlouquecer com o tempo que Liam levará para produzir um herdeiro nesse ritmo, Imade diz a Liam que ele pode totalmente criar um harém para si, se quiser. O velho pergunta de que tamanho de harém ele está pensando, e Liam pensa consigo mesmo que, embora 10 damas sejam mais do que suficientes para ele precisa dizer pelo menos 100 porque é um Lorde do Mal. Ao ouvir isso, Brian fica surpreso, não porque é demais, mas porque é muito pouco comparado aos 10.000 candidatos que Imade já selecionou para ele. Nesse momento, Imade mostra a ele uma lista de todas as candidatas em potencial e afirma que encontrar boas mulheres seria fácil para ele, já que ele é popular em todo o planeta, além de jovem e rico. No entanto, Liam descarta da ideia, explicando que, como um Lorde do Mal, ele deve sequestrar e levar garotas contra a vontade delas. Ele estabelece uma nova regra para seu futuro harém, e diz que só levará garotas bonitas que são totalmente contra se tornarem suas damas, fazendo Brian se preocupar que ele nunca perca sua virgindade dessa forma. Mais tarde, Liam visita sua cidade e veste seu cosplay de bad boy emo, esperando assustar e sequestrar algumas garotas para seu harém. No entanto, a primeira garota que ele encontra rapidamente é abordada por ele e concorda em sair, só para Liam notar o estranho balão rosa no nariz dela. Isso o deixa, mas quando ele olha ao redor, percebe que é a mais nova abominação criada pela indústria da moda. Ele rapidamente retorna à sua mansão e tem outro ataque de raiva sobre como esses acessórios de nariz são feios e o quanto são desanimadores, não importa o quão gata a garota seja. Ele diz a Imade para banir isso em seu planeta, e a proíbe de usar um também antes de voltar a ficar de mau humor. Ele amaldiçoa sua sorte por não encontrar gatas inspiradas em ficção científica em lugar nenhum, e se pergunta que tipo de mulheres são as mulheres neste planeta que as fazem usar fantasias de peixe na praia em vez de trajes de banho. Enquanto ele surta com a moda podre deste planeta e diz a Imade para contratar algumas modelos e criar um novo catálogo de roupas, ela lhe diz que eles estão muito falidos para pagar uma modelo, o que custa uma fortuna. Ele muda sua estratégia e diz a Imade para simplesmente ir e reunir todas as mulheres bonitas deste planeta em sua corte, só para ela revelar que todas as servas humanas em sua propriedade já foram selecionadas com base nos critérios de beleza. Ao ouvir isso, ele diz que pular sua própria serva violaria a relação mestre-servo, mas Imade diz que seria perfeitamente aceitável com base na tradição comum. Isso leva o pobre rapaz às lágrimas, e ele diz a Imade que ela é mais do que suficiente para ele, dando a Brian outro ataque enquanto ele grita que um androide não pode produzir um herdeiro para ele. Liam recua e diz que simplesmente não está interessado em mulheres que estão interessadas nele, fazendo Imade questionar se ele prefere homens. Cansado de discutir com esses idiotas sem cérebro, Liam finalmente desiste e percebe o quão difícil é se tornar malvado. Ao mesmo tempo, Christiana acorda em um hospital e fica surpresa ao ver que voltou ao seu eu normal. Assim que ela começa a chorar de felicidade, a enfermeira lhe conta como Liam gastou uma quantia considerável de dinheiro em seu tratamento com o Elixir, uma droga de cura milagrosa. Ela pergunta por que ele fez isso quando ela não vale nada após a destruição de seu reino, apenas para saber que ele fez isso por todos que encontrou na Ilha Pirata. Enquanto a enfermeira sai, Christiana se emociona novamente e jura que um dia retribuirá a Liam por sua bondade. Alguns anos depois, as mesmas pessoas se reúnem no bar local, que agora se tornou completamente chique, e falam sobre como foram da miséria à riqueza, graças ao seu novo Lorde, antes de orar por seu sucesso. Guide, que também é um cliente disfarçado no bar, ouve isso e fica irritado, perguntando se onde errou em seu grande plano para arruinar Liam completamente e depois se alimentar de sua tristeza. Enquanto isso, os novos ex-soldados imperiais designados para os navios de Liam também discutem como estão felizes em trabalhar sob um comando tão bom depois de deixar seus antigos empregos porque se cansaram de seus superiores corruptos. Gait também observa isso e se esforça para entender como os soldados honestos que ele escolheu a dedo para derrubar Liam também não estão se rebelando contra ele depois de ver sua verdadeira persona de Lorde do Mal. Ao mesmo tempo, enquanto Yasushi desfruta de suas férias dos sonhos em um resort cercado por garotas lindas de biquíni, ele ouve notícias sobre como Liam foi homenageado pelo general do exército por derrubar os navios piratas. Seu coração quase para ao saber que durante a entrevista Liam lhe enviou um agradecimento especial por ensiná-lo o caminho do Flash, e ele começa a entrar em pânico de que sua verdade possa ser revelada. Guide também o espiona, e não consegue entender como um lixo absoluto como Yasushi acabou ensinando a Liam esgrima de nível divino. Finalmente, depois que Go e sua companhia finalmente saem vivos dos campos de treinamento imperiais, o Cabeça de Carne decide ir e dar uma lição nos guardas do Warp Gate por bagunçar sua rota. No entanto, Guide intervém e o lembra que seu objetivo original era derrubar Liam, que destruiu seu esconderijo e roubou todo o seu tesouro. O hipnotismo funciona, e Gauze fica empolgado, jurando que transformará Liam em carne moída assim que o pegar. Enquanto isso, Liam almoça em sua mansão, onde todas as suas empregadas o cercam e o ajudam a limpar a boca, segurar os talheres e até soprar sua sopa quente. Isso deixa um gosto amargo em sua boca novamente, e ele diz a Imade que Lordes do Mal deveriam fazer suas refeições cercados por mulheres e montanhas de comida. Ela se pergunta se deveria preparar toda aquela comida extra para ele.
Mas ele responde que odeia desperdiçar coisas, fazendo-a questionar se deveria arranjar algumas mulheres para ele. Ao ouvir isso, Liam pergunta a ela com toda a seriedade se ela está bem com ele procurando outra mulher, só para Image mencionar que ele nem tem uma mulher agora, muito menos outra. Ele diz a ela para parar de brincar, já que ela também é uma mulher, mas ela insiste que é apenas uma robô que está ali para assisti-lo. Ele novamente pergunta se ela realmente ficaria bem se ele encontrasse alguém, e Image afirma que, enquanto o fizer feliz, seu software não dará problemas. Mais tarde naquele dia, enquanto Image calcula o quanto o tesouro que obtiveram dos navios piratas ajudou no pagamento de suas dívidas, Liam não consegue deixar de se perguntar quanto dinheiro seus pais irresponsáveis tiraram dos outros. Ele também menciona que, embora esta seja sua segunda vida, ele ainda está atolado em dívidas como antes, e amaldiçoa seu destino. Image pergunta se ele está infeliz por acaso, e se oferece para ajudá-lo de todas as formas possíveis. Mas Liam diz que nunca será infeliz enquanto a tiver ao seu lado. Mais tarde naquele dia, enquanto as outras empregadas androides fangirlam sobre o quão gato seu mestre é, uma delas revela que ele conseguia distingui-la das outras empregadas, mesmo depois que ela copiou o penteado de outra. As outras não acreditam nela, já que todas têm os mesmos designs até suas especificações finais, ao que a empregada revela que ela realmente capturou este momento e o transformou em um filme, que ela usa todas as noites quando precisa de bons sonhos. Assim que ela se oferece para mostrá-lo a elas, Image aparece e diz para ela entregar o filme, porque elas não deveriam estar agindo amigavelmente com Liam ou pregando peças nele. Ela explica ainda que é porque se aproximar de androides como elas prejudicaria a reputação dele, já que a inteligência artificial é amplamente odiada, fazendo uma das garotas questionar por que ela está tão perto dele, se é esse o caso, apesar de ser uma androide. Image afirma claramente que, embora seja errado, não pode ser evitado, já que é a própria decisão de Liam, e ela não pode ir contra isso. Mais tarde naquela noite, Brian traz a notícia de que os piratas entraram em seu território e declararam guerra a eles, fazendo Liam questionar quando eles se tornaram tão morais. A Maggie explica que este aviso deve significar que os piratas estão ali para se vingar e não ficarão felizes apenas em desviver eles, o que faz sentido para Liam depois que ele se lembra do que fizeram com Christiana. Eles decidem realizar uma reunião com os outros oficiais do exército de suas tropas, e depois que a Madie revela que estão enfrentando 30 mil navios piratas com seus míseros 5 mil navios, os oficiais começam a discutir se seria melhor se render ou negociar. Enquanto isso, a existência mesquinha de Liam está apenas se sentindo salgada sobre o quão Lorde do Malgoaz é sem nem tentar, comparado a ele que realmente está tentando se tornar um. Ele também se sente chateado com a recompensa comparativamente insignificante pela cabeça de Goas, e acredita que não é nada comparado às 30 mil naves espaciais que terão que enfrentar para derrubá-lo. Image o tira de suas terras do Lulu, e revela que, de acordo com suas estatísticas, a chance deles de vencer contra os piratas é de apenas 3,8%. Assim que Brian faz uma cara de surpresa ao ouvir isso, o tempo para e todos congelam, fazendo Liam se perguntar o que está acontecendo. Nesse momento, Guide aparece e revela que há um tesouro ainda maior nos navios piratas do que ele já roubou dos piratas. Ele sugere que Liam use essa chance para atacá-los e usar todo esse dinheiro extra para pagar todas as suas dívidas antes de explicar que ele é quem elaborou esse plano para ele porque nunca quer que ele sofra em sua nova vida. Liam é instantaneamente enganado, acreditando em toda a sua bobagem, e assim que o tempo começa a se mover novamente, ele declara que eles responderão à ameaça de Goa com um ataque total, fazendo os oficiais se perguntarem se ele perdeu completamente a cabeça. Em seguida, Brian reclama com Image sobre como todos estão prestes a ser condenados graças à decisão precipitada de Liam, logo depois que finalmente começaram a progredir para tornar seu planeta um lugar melhor. A empregada, por outro lado, afirma que a decisão de Liam não foi precipitada ou errada, porque mesmo que suas chances de vitória sejam pequenas, cair sem lutar é ainda mais lamentável. Enquanto Liam se ilude com visões de obter toda a riqueza de Goaz, Guide ri em um canto, imaginando o quão satisfatório seria seu fim nas mãos de um pirata tão impiedoso. Ele também se deleita com sua própria genialidade por armar um homem rico e machão como Goa com suas armas de nível militar contra um tolo fraco e iludido como Liam, que confia em alguém tão sombrio quanto ele. Ao mesmo tempo, os homens de Goa avistam as tropas de Liam se aproximando, e o cabeça de músculo não consegue deixar de rir a plenos pulmões enquanto imagina transformar esse pirralho arrogante em um de seus animais de estimação. Enquanto os subordinados de Liam falam sobre como seu chefe é incrível por não sentir medo diante desta missão de auto-desviver, ele tranquilamente desfruta do colo de Image enquanto ela limpa seus ouvidos e se pergunta quando a luta começará. Um de seus homens revela que a guerra já começou nas linhas de frente, mas como são tão poucos em número, estão tendo dificuldades. Liam não entende como a luta é difícil quando eles nem sequer começaram a lutar e fica com sono enquanto espera que eles fiquem cara a cara com o inimigo. Nesse momento, o alarme começa a tocar enquanto um grupo inimigo aparece de portais de teletransporte acima deles, fazendo Liam perguntar à Image por que eles fariam algo tão tolo como se dividir.
Ela deduz que o grupo de 500 naves se preparando para atacá-los de cima é provavelmente uma distração para encontrar uma abertura em suas defesas, e Liam percebe que eles são apenas peões fracos e sacrificáveis. Nesse momento, outro comandante na transmissão retransmite que o referido grupo não é composto por piratas, mas pertence a uma tropa do exército imperial que foi sequestrada pelos piratas anteriormente. Isso enfurece Liam, que percebe que Goa é mais um canalha que está usando os fracos para limpar sua bagunça, e ele jura lhe dar uma lição. Nesse momento, os navios imperiais lançam um ataque às tropas, mas eles o contra-atacam com dano zero, obliterando cada pedaço dos navios rebeldes. No entanto, este contra-ataque interrompe sua formação e os força a recuar do campo, dando a Goa a impressão de que estão fugindo. Ele usa essa chance para avançar ainda mais seus navios e atacá-los, só para seus navios da linha de frente ficarem presos nas armadilhas que deixaram para trás e serem obliterados pelas bombas espaciais. No entanto, Goa inesperadamente diz aos navios para continuarem avançando após o sacrifício, não importa quantas tropas sejam necessárias para se livrar de todas as bombas. Essa jogada lixo surpreende Liam, mas suas tropas idiotas começam a copiar essa tática e enviam seus navios escudo para a frente para absorver todo o dano dos piratas. Isso não agrada a Liam. Mas seu comandante argumenta que eles precisam sacrificar quem for necessário para mantê-lo seguro. Mas Liam chama sua ideologia de lixo e declara que ninguém tem o direito de danificar seus soldados e navios, exceto ele. Em seguida, ele diz a Image para preparar a Vide para ele e decide fazer o trabalho sozinho. Já que todos os outros ao seu redor são grandes perdedores, ele também aposenta seu comandante covarde e pede à empregada para assumir o comando, dizendo a todos para seguirem suas ordens antes de partir. Assim que ele entra em Avid, Image lidera o navio principal deles para as linhas de frente, fazendo todos os outros soldados questionarem se o cérebro androide dela está funcionando. No entanto, assim que eles começam a criticar o uso da inteligência artificial novamente, Image explica a esses cabeças duras que, agora que Liam não está neste navio, o trabalho deles é cobri-lo quando ele começar o Okurit a atacar as linhas inimigas, o que eles não podem fazer da retaguarda. Enquanto isso, assim que Liam é lançado ao espaço, ele usa um círculo de teletransporte para aparecer bem no meio da frota pirata, fazendo-o se perguntar se ele é totalmente louco ou apenas ansioso para conseguir sua passagem só de ida para o inferno. No entanto, Liam sorri e invoca sua espada, usando-a para fatiar os cavaleiros inimigos como se não fossem nada. Seus navios o cobrem usando seus raios laser, e seus recém-implantados cavaleiros móveis auxiliam Liam em sua luta contra os cavaleiros piratas. Para apimentar as coisas, ele até invoca um monte de armas laser e cozinha alguns milhares de navios inimigos usando-as. No entanto, um ataque repentino de um cavaleiro pirata o pega de surpresa. Ele rapidamente se recupera e se envolve em uma luta de espadas, durante a qual seu oponente pergunta que tipo de arte de espada ele está usando. Ao saber que é algo chamado o Caminho do Flash, o cavaleiro ri e o chama de farsante, afirmando que nunca ouviu falar de tal estilo. Isso irrita Liam, então ele usa seu movimento especial nele e o corta sem sacar a espada. Depois disso, ele usa o mesmo movimento várias vezes para derrubar os cavaleiros piratas até que o braço direito de Avid começa a funcionar mal por uso excessivo. O inimigo usa essa chance para lançar um ataque em grupo contra o pobre Liam e o cerca por todos os lados. E embora ele ainda lute contra eles, sua espada quebra e ele percebe que os piratas são muitos para ele. No entanto, pouco antes de ser completamente massacrado, Cristiano aparece em sua cavaleira móvel e o protege, jurando que o retribuirá pelo favor que ele lhe fez. De volta à nave-mãe, Image descobre com a enfermeira do hospital que Cristiano estava super ansiosa para lutar contra os piratas, tanto que não conseguiram impedi-la de partir. De volta ao campo de batalha, ela se une a todas as suas soldadas e começa a destruir naves piratas uma após a outra, sentindo-se extremamente satisfeita após se vingar dos idiotas que a fizeram sofrer por anos. Na verdade, a vingança sobe a cabeça dela e suas companheiras começam a questionar sua sanidade. Enquanto isso, embora Liam se sinta grato pela ajuda dela, ele se recusa a deixá-la roubar todo o protagonismo e rapidamente substitui seu braço defeituoso pelo soco-foguete. Em seguida, ele forja uma nova espada de uma nave espacial quebrada e lança seu golpe final de chefe, que oblitera quase todas as naves inimigas com um único balançar de sua espada. Cristiano observa Liam lutar de longe e cora como uma fã obcecada, jurando gravar e colocar essa cena no altar de sua casa e rezar para ela todas as manhãs e noites. Nesse instante, um cavaleiro pirata a atinge por trás, o que aciona seu modo psicótico novamente, e ela manda o lixo desaparecer antes de fatiá-lo de vez. Por outro lado, enquanto Liam continua a exibir seus poderes, ele se sente ótimo por finalmente estar do lado que não é atacado, mas sim ataca. Enquanto isso, vê-lo lutar com tanta seriedade faz seus comandantes se emocionarem e se sentirem felizes por seguir alguém tão nobre quanto ele, que transformou suas vidas mesmo após ser abandonado pelos próprios pais quando era um menino. De volta ao campo de batalha, Liam descobre com Image que outro novo grupo de naves piratas se aproximará dele em breve e prepara seu próximo curso de ação, invocando um monte de armas a laser para aniquilá-los.
No entanto, assim que as naves chegam e ele lança seu ataque, um escudo mágico aparece ao redor delas. Liam tenta usar teletransporte para chegar ao outro lado do escudo também, apenas para descobrir que os piratas bloquearam a comunicação eletromagnética, tirando essa opção da mesa também. Enquanto ele se preocupa em como passar pelo escudo, Amadi diz à sua tripulação para acelerar direto para as naves inimigas e lançar um ataque a laser forte, mas focado, direcionado ao mesmo ponto em seu escudo. Alguns ataques repetidos na mesma parte do escudo finalmente o quebram, e mesmo depois que os piratas o reparam, Goaz descobre que Avid e, portanto, Liam já cruzaram para o outro lado. Nesse instante, o braço direito do aspirante a machão pergunta a ele sobre o próximo curso de ação. E Goaz revela que eles escaparão silenciosamente após informar o capitão de sua nave, deixando o resto de seus homens para morrer. No mesmo momento, Liam finalmente localiza a nave principal e a ataca por fora, destruindo todos os modos possíveis de fuga e sorrindo maliciosamente ao pensar que todos os tesouros piratas estão prestes a se tornar dele. Assim que a nave se transforma em um destroço flutuante, Liam invade-a com seu exército apenas para um grupo de esquisitos em macacões roxos tentar detê-los. O capitão começa a entrar em pânico e diz a todos os seus soldados para proteger Liam. Mas o chefe maligno desembainha sua espada e derruba todos os inimigos com um único movimento. Graças às lições de Yasushi, esse movimento legal faz seus subordinados o respeitarem ainda mais. E o grupo finalmente chega à sala de controle apenas para encontrar o braço direito de Goa xingando à vontade. Ao ver Liam, esse canalha rapidamente se ajoelha e revela que, como Goa o abandonou e escapou sozinho, ele ajudará Liam a chegar ao seu tesouro. No entanto, Liam se recusa a se envolver com um traidor como ele e rapidamente o livra de sua pesada cabeça, causando dor no coração de Guide. Esse esquisito se pergunta como Liam ficou tão forte da noite para o dia e acha inacreditável, mas ainda jura que não o deixará arruinar seu plano, mesmo que tenha que jogar sujo. Ao mesmo tempo, Go tenta escapar da nave com nada além da chave de seu tesouro e planeja fazer um acordo por sua vida em troca de todo o seu dinheiro assim que sair daqui. Nesse instante, o miasma de Guide o encontra e promete transformá-lo no ser mais forte da existência em troca da felicidade de Liam. Depois que Guide o alimenta com algumas drogas para aumentar os músculos, Goa se torna uma decepção ainda maior do que já era, sua pele fica roxa e ele sai correndo para encontrar Liam. Com ele fora, Guide se sente confiante de que Liam nunca será feliz depois de hoje e deixa a cena para trás de sua porta mágica, apenas para o cachorrinho dourado usar essa chance para escapar também. O cachorrinho mais tarde guia Liam a um quarto escondido atrás de uma parede, onde ele encontra uma katana especial, apesar do resto do quarto ser apenas uma pilha de lixo. Ele testa a lâmina e decide ficar com ela, apenas para ser subitamente distraído pelas vozes de seus soldados lutando contra a nova forma de Goize. Assim que ele exige ver Liam rapidamente e ataca seus soldados, Liam o ataca por trás com sua espada original, apenas para perceber que sua pele é muito dura para ele derrotar. No entanto, quando ele tenta se defender contra seu próximo ataque com uma nova espada, o braço inteiro de Goa é cortado com facilidade, fazendo Liam pirar com o quão legal essa espada é. Com seu próximo ataque, ele corta seu outro braço apenas para tentáculos estranhos brotarem de ambos os locais. No entanto, esses tentáculos não o incomodam em nada, e Liam finalmente o finaliza com seu próximo ataque, que o livra de um de seus braços e de sua perna. Depois disso, o ex-machão se transforma em um garotinho chorão enquanto implora a Liam para poupar sua vida e promete recompensá-lo com tesouros ainda maiores do que a recompensa por sua cabeça. Nesse instante, o comandante do exército de Liam explica a ele que levá-lo vivo ou morto não mudará o valor da recompensa e expressa que preferiria muito mais vê-lo morto depois do que ele fez aos membros de sua tripulação. Isso finalmente lhe dá a liberdade que precisava, e Liam sorri como um psicopata em formação enquanto corta a cabeça de Goa. Depois que todo o acordo termina, ele retorna feliz à sua nave espacial onde Amadi o recebe de volta em casa, e ele responde que é bom estar de volta. Depois de mais alguns anos, quando Liam completa 40 anos, os plebeus de Hydra se reúnem em seu bar local, que agora se transformou em um restaurante 5 estrelas. Desta vez também, todos falam sobre o quanto suas vidas mudaram para melhor desde que Liam se tornou seu senhor e se perguntam o que ele fará a seguir. Ao mesmo tempo, Liam está se encontrando com Thomas em sua mansão, que revela que a receita de todos os tesouros que roubaram de Goa é excepcionalmente alta. Depois que ele lhes mostra os documentos, Imadi afirma que isso seria suficiente para pagar uma boa parte de sua dívida, o que mais uma vez faz o pobre Liam questionar quanto dinheiro seus pais pegaram emprestado. Thomas também menciona que algumas empresas médicas estão interessadas em pesquisar o tratamento que trouxe Christiana de volta ao normal, e nesse instante, a dita princesa entra no tribunal. Ela se ajoelha diante de Liam e afirma que seu tratamento está oficialmente encerrado, então ela veio aqui para agradecê-lo por tudo o que ele fez por ela. No entanto, assim que ela começa a tagarelar sobre sua trágica história triste novamente, Liam diz a ela que está cansado de ouvir isso, e pede que ela ajude Thomas com suas perguntas relacionadas ao tratamento. Christiana imediatamente obedece e remove sua armadura de enredo, exibindo seu corpo quente para Liam, e pede a ele para admirar suas curvas o quanto ele quiser.
O Lorde Maligno a lembra que é Thomas quem quer olhar para ela. Nesse instante, Nias entra com uma nova proposta para Liam comprar suas naves sucateadas e fica surpresa ao ver Christiana parada no meio da sala sem nenhuma cobertura de enredo. Temendo que Liam pudesse ser seduzido por ela, Nias imediatamente desabotou a sua camisa e exibe seus seios, dizendo a Liam para olhar apenas para ela e comprar algumas naves dela enquanto ele está nisso. Isso irrita Christiana, que saca sua espada e ameaça matar Nias, apenas para ela dizer a ela para se acalmar, pois Liam já pertence a ela. Assim que essas duas estão brigando, Eulícia da empresa rival de Nias também aparece e apresenta a Liam seus novos encouraçados, os Super Dreadnoughts. Isso finalmente faz seus olhos brilharem e ele se vira para Imade pedindo para ela comprar um para ele, apenas para descobrir que ele precisa de autorização do Palácio Imperial para possuir um desses, o que é atualmente impossível. Nesse instante, Brian entra na sala e chora lágrimas de alegria ao ver Liam cercado por garotas de verdade pela primeira vez, antes de informá-lo que ele foi convidado à capital real para uma cerimônia que o recompensará por derrubar os piratas. No dia seguinte, ao chegar à capital, seus pais irresponsáveis vêm cumprimentá-lo. Começando com seu pai, que lhe diz que ele cresceu muito mais do que antes. No entanto, Liam se recusa a se dirigir a ele, até que uma guia ajude Liam a reconhecê-lo, e até o informa que as pessoas por trás desse palhaço são sua mãe e avós. Liam os chama de pais do século por fugirem depois de empurrar todas as suas dívidas e responsabilidades para um garotinho, apenas para sua mãe rir e dizer a ele para não brincar. Ela também o lembra do conjunto de bonecas que ela lhe deu e reconhece Imadi instantaneamente, afirmando que ela está feliz que ele ainda brinque com ela. No entanto, imediatamente depois, ela diz que ele não deveria ter trazido um robô ao Palácio Real. E até seus avós começam a zombar de Imadi, dizendo a Liam para jogá-la fora agora. Ao ouvir tudo isso, Imadi tenta se desculpar, mas Liam a manda parar e pede a seus pais para dizerem o que eles realmente querem. Eles imediatamente começam a exigir mais dinheiro, sendo as sanguessugas gananciosas que são, e mencionam como merecem parte do seu prêmio em dinheiro, já que o deram à luz. No entanto, Liam rapidamente saca sua espada e grita que todo o seu dinheiro é dele, e todas as suas terras são dele antes de mandar o grupo de palhaços sair da sua vista. Com eles fora, ele se vira para Imadi e diz que ela é sua única família, o que a faz sorrir. Ao mesmo tempo, a família de Liam retorna à sua sala de estar e começa a discutir sobre o que deveriam fazer agora. Nesse instante, Gide intervém e usa sua magia que faz todos eles concordarem com uma solução, que seria apelar às autoridades sobre a mudança do herdeiro da família. Assim que eles estão discutindo seu próximo curso de ação, Imadi avista o cachorrinho dourado e o segue até o quarto deles, onde ela ouve todo o plano deles. Mais tarde naquele dia, enquanto a família vai ao chanceler para apelar por uma mudança de herdeiro, ele atualmente os recusa dizendo que Liam tem governado Hydra nos últimos 35 anos, ajudando-os a capturar piratas, ajudando seu povo e, acima de tudo, pagando todos os seus impostos, o que significa que ele é apto para ser o governante. Eles tentam argumentar contra isso, mencionando como ele trouxe um robô ao palácio, mas o chanceler afirma que não é ilegal fazê-lo, apenas socialmente novo. Depois disso, ele os adverte para cuidarem de seus próprios assuntos e voltarem para seus quartos, o que eles silenciosamente cumprem. Com eles fora, o chanceler se vira para Imadi e diz que, como parte do acordo deles, todo o dinheiro do prêmio de Liam de hoje será usado para pagar suas dívidas. E Imadi diz que não terá nenhum problema com isso, desde que ele autorize a compra de um super encouraçado para Liam. Mais tarde naquela noite, depois que Liam retorna de uma festa, ele se deita no colo de Imadi, enquanto ela limpa seus ouvidos e fala sobre o quanto se divertiu. Ela então menciona que ele estará atingindo a maioridade em breve e percebe que eles ficaram juntos por quase 40 anos agora, assim como Liam se sente feliz com isso. Imadi pede a ele para por favor deixá-la ir agora, pois ela já cumpriu seu propósito. Liam se levanta da cama e questiona por que ela está dizendo isso, ao que Imadi menciona que, como androides e inteligência artificial são odiados em todo o planeta capital, ela não quer ficar ao lado dele e arriscar manchar sua reputação. Ao ouvir isso, Liam severamente diz a ela para parar de besteira, mas Imadi traz à tona as leis da robótica que ele a ensinou e afirma que, se ela ficar e o machucar, ela estará violando a primeira lei, que a manda manter seu mestre seguro e feliz, não importa o que. Ela então se curva diante dele e o agradece por sempre tratá-la como um ser humano, não apenas um robô, e pede que ele finalmente a liberte. No entanto, Liam questiona se isso é algo que ela quer para si mesma, ou apenas algo baseado em uma suposição vaga. Inicialmente, ela insiste que a suposição não é vaga e que sua reputação realmente está em jogo, mas ela eventualmente admite que não é isso que ela quer, afinal. Enquanto ela começa a chorar, Liam finalmente sorri e afirma que se ela tentar deixá-lo novamente, ele se afogará em bebida todos os dias até que isso realmente prejudique seu corpo e viole a primeira lei da robótica. Depois que ela concorda, ela nunca o deixará. Liam a abraça e enterra o rosto em seus seios, pedindo para ela não o abandonar também. Será que o Liam vai finalmente dar uns pegas na Imadi um dia? Deixe-nos saber nos comentários. Deixe um like se gostou e inscreva-se para mais resumos incríveis.